Só tirar essa máscara agarrada aqui. Prepara uma reflexão aí. Profunda. Um cântico, uma oportunidade, sei lá. Tira das suas memórias. Ai, Prepara aí. Brincar muito, mano. Vou te chamar mesmo. Cara, se prepara que eu vou te chamar. Sabe que tem que se preparar, né? Eu já falei e tá avisado. Vai deixar o pastor na mão, cara? Se eu te chamar, você não vem? Tu vai deixar essa mesa na mão, cara? Vai deixar essa mesa na mão? Vamos ver. A voz do povo, né? Pô, só uma falsa modéstia, o cara é pregador. Então, a ideia era a voz do povo normal, aí não é grande. Tá rolando já? Ele sempre dá essa vendida. Ele sempre faz Ele isso. sempre dá essa vendida, né? Por que você deixa a gente decidir? Valeu, Alexandre. Ele sempre dá essa vendida, mano. Meus amigos, boa noite pra todo mundo aí. Bom dia, boa tarde, não sei que hora você tá vendo isso. A gente hoje tá para um podcast muito legal. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu tô aqui de novo com Bruno, com Gabriel. E daqui a pouco a gente vai chamar o nosso convidado da noite também. Especial. Duvido ele nessa experiência. Vai agregar muito, vai agregar muito. Rodou o Vai mundo agregar do Ocidente ao Oriente. pregador itinerante. Vai agregar bastante. Então é isso, meus amigos. Vai ser muito bom hoje. E a gente começa refletindo sobre o entendimento de que a voz do povo de fato não é a voz de Deus, ou seja, toda vez que... E fica muito claro isso com o povo de Israel no deserto, o povo hebreu no deserto. Fica muito claro como que eles não conseguiam discernir e obedecer à voz de Deus. Costumo dizer que para um judeu ouvir e não obedecer é como não ouvir, né? Uhum. Então eles ouviam, não obedeciam, e a voz deles não representava a voz de Deus no contexto do deserto. De maneira que se eles tivessem obedecido à voz de Deus, eles teriam gasto tipo 1/10, né, de tempo, muito mais, né, do que eles ficaram rodando, muito mais que isso. Então isso quer dizer que eles não representam a voz de Deus. O que você acha? O que vocês acham aí? Comecem aí a reflexão de vocês, enquanto eu vou olhar aqui o chat. Eu acho, inclusive, que foi uma boa introdução, né? Ter esse povo judeu como base. Então, realmente a nossa intenção de fazer esse trocadilho, né? No podcast, claro que além de aguçar essa curiosidade para trazer a galera para a mesa, né, chamar a atenção, já deixar bem claro, né, que a voz do povo não é a voz de Deus. Eu acho que esse relato, essa narrativa do povo hebreu, né, desde a gente pegar lá, desde Moisés e tal, todo aquele processo que até culminou o deserto, aquela coisa toda, quanto que de fato que Deus vinha, falava. E a gente tem alguns versículos, né, algumas referências que diz, né? E o povo voltando-se ouvido para o outro lado, ou o povo não atentando para a voz de Deus. Então, nem sempre, ou quase nunca, a maneira com que o povo respondia, ou principalmente o que o povo pedia, né? Acho que a gente pode deixar na mesa também o episódio do bezerro de ouro, que é clássico, né? Dá-nos um Deus. Então, o próprio povo clama contra o próprio Deus, né? Então, eu acho que é um bom assunto pra gente começar esse Arão papo. cai nessa, né? Cai nessa. Faz bezerro. Toma aqui o bezerro. E é legal depois, né? A responsabilidade dele, né? Eles fizeram, eu botei no fogo e deu isso aí, cara. Eu acho que a gente acaba caindo nessa, né? Sempre quando a gente perde Deus de referência, né? E aí acaba que a gente não tem mais para onde olhar, para onde você tirar referência, então você precisa olhar para algum lugar, né? E aí nos resta a maioria. Eu acho que isso também tem bastante aplicação né, no nosso contexto da forma como a gente se organiza enquanto sociedade, que é baseada na maioria,
Estamos sem democracia, então realmente, mas só faz sentido quando você perde Deus de referência, né? Vai totalmente contra a ideia do reino de Deus, né? Onde você tem um soberano, né? E a voz dele que é o que interessa e pronto, e não a maioria, né? Muito bem, antes da gente continuar, eu gostaria, tem 7 pessoas agora assistindo, gostaria que vocês se manifestassem aí em relação ao tema, esse tema muito pertinente, a gente ainda tem muito assunto, então gostaria que vocês mandassem aí comentários sobre que de fato, no primeiro instante, que de fato vocês entendem sobre a voz do povo não ser a voz de Deus. Então manda aí e a gente vai ler os comentários e discutir a respeito disso. Cara, você falou uma coisa muito legal, você termina dizendo algo muito legal, que é o reino de Deus não é um reino democrático, é um reino teocrático. Deus governa. E toda vez que o reino de Deus vira... o reino de Deus não vira nada, porque o reino de Deus é um reino de justiça, mas toda vez que a gente meio que tenta formatar o reino de Deus para um reino onde a gente consegue relativizar as coisas com a nossa voz, né? A gente adultera completamente a essência do reino de Deus. Jesus vem, ele não dá uma sugestão. Olha, eu acho que vocês devem se arrepender porque o reino de Deus está aí. Ele diz, dá a voz logo, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus está vindo, já veio para alguns, mas está vindo para outros. E quando ele vier, ele vai exigir de nós uma resposta de justiça, de alinhamento. Então, quando a gente trata, isso fica muito claro na igreja do século XXI, 2021, fica muito claro como a gente tem tratado as coisas muito a partir daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente acha que é a doutrina do reino de Deus. Então, são muitas vozes, né? São muitas opiniões, e de fato a gente está esquecendo de ir para as escrituras, né? Onde uma voz só, como a própria Bíblia diz, uma voz como a voz de muitas águas ecoa e todo mundo se aquieta. Então eu lembrei do aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Então é meio que, não, diante da minha voz, todas as outras vozes se calam e só a minha permanece. Então eu acho que isso faz muito sentido para aquilo que a gente está falando. Diante da voz de Deus, ninguém pode... a gente não tem voz para comandar o universo. E não só no sentido de espiritual, sobrenatural, mas no sentido de que a nossa própria voz é a voz do que clama, né? É a voz daquele que fala. Então, nossa voz só é a voz do povo de Deus, só é a voz de Deus quando, de fato, aquilo que a gente está falando é o que Deus está falando. Se não for isso, não faz sentido, né? Cara, é incrível. Eu tava vendo a aula do Gabriel agora há pouco, aí ele terminou falando sobre isso, que há uma palavra dada por Deus na eternidade, e aquela palavra está ecoando. Então há uma palavra sobre o que Deus quer fazer agora em São Gonçalo, no nosso tempo. E cabe à igreja pegar essa palavra que está ecoando e encarnar. Então, de repente, em uma maturidade plena da igreja, aquilo que a igreja fala para o mundo, nesse sentido que você falou, caberia dizer que a voz desse povo aí, sim, é uma voz de Deus. Imagina Adão, pleno, antes do pecado, domina a terra. Chegou. Cara, ele sempre... Cara, olha só. Meu Deus do céu. Ele sempre Sim, consegue, mano. Cara, é incrível. Mas vamos lá, chegou onde ele queria. Chegou. Vai. Imagina, domina a terra, pré-pecado. Voz de Sim. Adão era a voz de Deus para a criação. Até o que a gente pregou no domingo passado, né? Que essa criação espera que esses homens se manifestem como plenos e maduros, né? Porque ela espera ouvir, ver esses homens nessa posição. Então puxa para nossa maturidade também, né? Tem a questão do que a gente ouve, né? No sentido popular, né? Que aí, de fato, é o que a gente quis dizer com não. Mas há uma esperança. A pergunta filosófica aqui, que abre precedente para muitas reflexões, é a voz de qual povo é a voz de Deus? Né? É isso aí, cara. Porque a
O tema é a voz do povo não é a voz de Deus, mas a gente poderia adaptar, não precisa mudar, mas é só para adaptar aqui no rumo da conversa de que a voz de um determinado povo é a voz de Deus. Porque quando Deus precisou falar nos desertos da Judéia, ele levantou um homem. Ele não gritou, ele levantou um homem, João Batista. Mandaram aí. E agora, pra onde a gente vai? Não, porque porque assim, aí virou, né? Botou não aí, você já botou não? Porque assim, já virou, né? Mas vamos lá. Me ajuda aí, mano. Tinha uns bolsos aqui. Não, aí vira a chave. Mas, sim, acho que quem tá acompanhando desde o começo vai conseguir pegar o que o Tom falou, o raciocínio. De fato, a voz do povo não é a voz de Deus, mas existe um povo que responde por esse Deus, né? Existe, como o Bruno falou, que eu citei na aula agora há pouco, Hebreus fala isso, né? Que Deus sustenta o universo pela palavra. Então, se existe uma palavra sustentadora, alguém proferiu uma palavra. Então, Deus falou, né? Em algum momento, Deus falou algo. E aquilo que ele falou é o que sustenta todo o universo. Então, quem é que está se apossando daquilo que Deus fala? Ou melhor, quem deve se apossar daquilo que Deus fala? Então, a voz do povo de Deus deve ser a voz de Deus, cara. E se não é, tá errado. Se não tá sendo, tá errado. A voz do povo de Deus é a voz de Deus. Então, eu acho que faz sentido. Faz sentido a gente olhar para esse lado, né? O princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus, então o verbo apontava para uma ação. Só que teve um momento que Deus precisou falar, né? Haja, cria, nasce, tá? Aquela coisa toda. Então, desde a eternidade existe uma voz ecoando. Eu acho que um trabalho nosso também aí, não só discernir qual é o povo, porque fica muito claro, e aí a gente até entra num outro problema, né? Dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Deus, muitas vozes, né? Muitas vozes ecoando. Então, você pode estar no meio do povo de Deus e não estar ouvindo a voz de Deus. É evidente que o ditado, obviamente, não está pensando no corpo de Cristo com autoridade divina para governar a terra, né? Está pensando em que sempre na proposta de que o que a maioria diz é verdade, né? Acho que o contexto é esse. E aí sim, nesse sentido, há uma armadilha, né, pra gente. Principalmente começando em contexto onde a gente estava falando no começo, né, de rede social, em que em determinado momento algo, uma ideia vira uma certa modinha, né? E aí acaba que todo mundo começa a falar sobre aquilo ali, você vê até homens de referência falando sobre a mesma coisa, e aí acaba que aquilo ali passa por verdade, passa por voz de Deus, só pelo fato de estar todo mundo falando a mesma coisa. Então acho que nesse sentido há sim um perigo, né, de você ter uma mensagem confundida, e no contexto cristão até mesmo por ter muita gente falando, se entender que é a igreja do corpo de Cristo se posicionando sobre aquele assunto, né? Acho que isso fica uma armadilha bem evidente como exemplo, por exemplo, quando a gente fala do contexto político, né? Então, quando você vê que tem alguém ali se posicionando, todo mundo vai naquela mesma direção, por presumir que aquela é a direção divina. E nem sempre é assim, né? Nem sempre aquilo é a voz de Deus. Cara, tô pensando aqui que, de fato, a gente não pode negociar esse assunto, esse tema. De fato, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque o contexto que talvez a gente usa, que mais tem valor, né, para esse texto, que mais tem contexto, é quando o povo vai decidir quem vai ser crucificado, quem vai ser liberado, que é Barrabás e Jesus. E aí o Pilatos, ele meio que deixa na mão do povo, sugerindo que o que o povo escolhesse seria a voz de Deus, porque seria o que Deus permitiu ali acontecer. Uhum. E por soberania de Deus e crueldade do povo, o povo escolhe Barrabás para ser solto.
para mim não faz o menor sentido a nível de compreensão humana, né? Então, assim, toda vez que a gente entregar a representatividade na mão do povo, vai dar errado. Até dos cristãos homens de Deus. Então, de fato, a voz do povo de Deus não é a voz de Deus, porque a gente não pode tratar como substituição. Tem que ser, em via de regra, a voz do povo tem que ser o eco da voz de Deus. Mas se a gente substituir, tipo assim, diz aí, o que vocês pensam a respeito de tal coisa? E a gente expressar a nossa opinião sem que ela tenha sido uma opinião de Deus sobre qualquer assunto, a gente já falhou. Entende? Então, Paulo fala que a gente não sabe como orar, né? E aí eu lembrei de algo que eu falei uma vez, que ficou para mim assim, numa pregação, eu falei do poder, a diferença entre clamar e proclamar. E clamar é falar do seu coração. Levanta um clamor para Deus aí. Você vai falar do que você está sentindo, qual que é a sua... Qual que é o seu anseio em relação a Deus. Então você vai expressar o seu anseio, aquilo que está no teu coração. Agora, proclamar não é isso. Proclamar é responder para Deus o que Ele já disse. Entende? Então, clamar é eu falando para Deus, tá saindo de mim. E proclamar é Deus falando algo nas Escrituras e a gente só respondendo a isso, né? Então, o que é proclamar? Pai Nosso. Pai Nosso é proclamar. Deus disse como a gente falaria e nós estamos só respondendo. Isso é proclamação. Então, no que diz respeito à voz do povo ser a voz de Deus, só cabe no que diz respeito à proclamação. Só cabe no que diz respeito a, tipo, eu estou exatamente dizendo o que Deus quer que eu diga. Então, é a voz dele. Se eu estou adulterando isso para, por exemplo, no contexto do que profetiza, fica muito forte, né? O profeta, ele tá ali falando o que Deus está falando, de repente ele pensa, mas se eu adulterar, se eu colocar mais um pouquinho assim, já não é a voz de Deus. Então é inegociável, só é a voz de Deus quando Deus falou primeiro e você está só reproduzindo. Só para não... quero voltar nisso aqui, mas só para não perder um parênteses do quando o Tom usou o exemplo de Jesus e Barrabás, é muito interessante, olhando para esse tipo de conversa que a gente está tendo, que Pilatos ali, né, dá a voz para o povo, e a gente sabe que Deus, né, na pessoa de Jesus, ele se permite ser preso pelo povo, ele se permite ser morto pelo homem, aquela coisa toda que a gente já sabe. E enquanto o Tom falava, eu tive um estalo assim, né, que Deus permite no sentido de que o povo tenha a voz, ou que a voz do povo defina tal situação, para de fato mostrar que não tem valia ou que não tem autoridade. É como se nesse cenário ali, um marco para a história do cristianismo, né, tudo aquilo que a gente prega. Você imagina Deus de frente para um cara, de frente para um assassino, enfim, aquele monte de coisa. E ele permite, porque não tem qualquer tipo de reação da parte de Jesus, né? Nenhum chilique, né? Nenhuma raivinha da parte de Jesus. Então ele permite que o povo tenha voz, para que a gente veja que de fato a voz do povo não tem a autoridade que a gente acha que tem, ou não tem autoridade, ou não merece ter autoridade ou atenção que a gente dá. Então eu vejo claro esse cenário de Jesus meio que dando um passo para trás, né? Quem é que vocês querem? Né? Eu já olho lá para a queda, né? Vocês vão assumir a parada? Vocês vão violar a ordem? Então vocês vão bancar daqui para frente. É ele? É esse aqui? Então é esse aqui. Então Jesus dá um passinho para trás e deixa que a voz do povo direcione aquilo, para que a gente tenha certeza que, cara, de fato não é a voz do povo que domina e que influencia isso aqui. Muito legal, porque esse ponto de vista, esse assunto tem duas perspectivas. A primeira é essa, e a segunda é Deus dá a voz para o povo,
só para confirmar que no final a última palavra é dele, porque já por soberania É. o Filho do Homem tinha que ir para a cruz. E Entende? acaba dando testemunho da justiça dele, né? Porque Exatamente. você veja, às vezes, e eu já pensei sobre isso, né? Que às vezes a gente tem algo interior, né? E a nossa natureza, e Deus ele condena, porque ele conhece o interior. Mas ele é tão fiel nesse sentido que ele permite que a natureza do homem seja exposta e isso dá testemunho da sua justiça. Então, cara, eu acho que isso testemunha muito da justiça e da fidelidade de Deus. Porque ele poderia condenar pelo seu interior, sua natureza, e pronto. Porque todos pecaram e estão longe da glória de Deus e carecem, né, da glória de Deus, estão longe do padrão de Deus. Ele vendo aquilo poderia condenar e pronto. Não, mas ele faz questão que aquilo venha à tona, né, para atestar da sua justiça. Então, realmente, e esse episódio, né, e aí quando a gente olha de fora, né, olha que é tão discrepante a escolha, né, então realmente, cara, a voz desse povo está muito distante do que seria a voz de Deus. Então, acho que isso também fala sobre a fidelidade de Deus. Mas eu também acho que quando a gente começa a partir pelo caminho, que a gente falou na introdução, que a gente só parte por esse caminho de buscar uma voz de alguém quando a gente perde de referência à voz de Deus. E aí a gente não tem mais o que se apegar, a gente não tem mais a que se segurar, você não tem mais nada que seja fixo, que seja firme para que você consiga, né? Principalmente hoje, falando onde tudo é relativo, a própria moral é relativa, então o que é firme? Como é que você educa seu filho sobre que padrão, por exemplo? E aí, se você não tem muito firme, não tem muito claro sobre os padrões bíblicos, o que as escrituras diz que o ser humano tem que ser, qual o caráter moral de acordo com a imagem de Cristo, você invariavelmente vai seguir pela maioria, né? E sugestão de maioria hoje não falta, né? Você abre aí internet e tal. E a gente está o tempo inteiro tentando substituir um Deus invisível por um visível, com D minúsculo. Um homem que vai representar a voz de Deus aqui na terra e dizer o que a gente tem que fazer. Isso é na adoração, isso é na pregação, isso é na política, isso é na... Fica a dica. Isso é na política, isso é em tudo quanto é lugar. A gente está sempre... Messias. A gente está sempre tentando dar para alguém o papel que é só de Deus. Então, toda vez... E fica muito claro, porque Deus é inegociável, né? Ou você é profético no sentido literal da palavra, aquele que só proclama aquilo que eu estou falando, ou sua voz não me representa. Bruno falou algo aqui que já deu um leque, né? Você falando dos seus filhos e tal. E um outro perigo também para a gente atentar, pegando um gancho aqui nisso que você pontuou agora, é se a gente olhar não somente como o povo, né, como um aglomerado de gente, mas também como uma forma de funcionamento, sei lá, um espírito, um governo, alguma coisa, porque você pensa, você deu o exemplo das suas filhas e tal, então você imagina que no conceito que elas estão inseridas, crianças, a gente pode trazer para adolescentes, para pré-adolescentes, enfim, pode ter uma voz de um povo, sabe? Induzindo uma moda, induzindo uma cultura, induzindo um costume, induzindo um hábito, induzindo uma maneira de falar, uma maneira de se comportar. E a única maneira da gente se contrapor a essas muitas vozes é ouvindo uma única voz, né? E até uma coisa muito, muito comum, assim, né, no cotidiano normal, entre aspas, mas que a gente podia trazer para dentro da igreja, para o entendimento de igreja, é que se você conversar com uma pessoa normal e essa pessoa falar que, caramba, pô, tô andando na rua, tô ouvindo 3, 4 vozes, a primeira coisa que você falar é que você fala que essa pessoa é maluca, né? Procurar o médico, ela é maluca. Então, se a gente trouxer, né, claro que uma analogia e tal, mas a gente trouxer esse entendimento de que, cara, não é possível eu estar num lugar, eu estar me relacionando com um tipo de gente específica e ter 3, 4 deuses falando na minha cabeça, né? Eu ter 3, 4 vozes ecoando na minha cabeça. Então, peraí, eu preciso parar, eu preciso olhar, eu preciso ouvir. Então, nesse contexto também evidencia mais, né? Porque no meu trabalho tem um tipo de povo que tem uma voz. Tá conseguindo entender?
na escola das suas filhas tem um tipo de povo que tem uma outra voz. Então, dependendo da vida que a gente leva, estudando, trabalhando, viajando, fazendo isso, aquilo, é um apanhado de vozes. E se você não tiver a voz com V maiúsculo, né? Se você não fizer parte desse povo que ouve uma voz, você vai ser um maluco no sentido literal. Aonde você está inserido, você vai ser influenciado, porque você ouve qualquer coisa, você dá ideia para qualquer coisa entra na sua mente. Conseguiu entender? Sim, sim. E a armadilha disso é o relativismo, né? Porque aí você ouve um cara falando, né? Você ouve lá no seu trabalho o cara falando uma coisa e ele tem todos os argumentos para aquilo e aquilo faz total sentido. Você ouve o outro falando outra coisa e também faz sentido sob o ponto de vista dele. Aí você começa a perguntar, pô, mas de fato tem alguma coisa que é perene? Não tem. Inclusive a própria religião, inclusive a própria divindade. Poxa, você pega um cara que prega, sei lá, uma outra religião, sei lá, e ele vai ter argumentos, ele vai contar de milagres, ele vai contar de aparições daquele Deus, ele vai colocar, então, aí o cara que está de fora, eu acho que isso incentiva realmente o cara perder essa referência de que, de fato, existe o conceito de voz de Deus. Aí ele para de pensar que, na verdade, não existe voz de Deus. Não existe sequer um Deus, né? É tudo relativo. Então, eu não tenho compromisso, eu não tenho aliança com nada. Eu vou fazer aquilo que é melhor, viver pro hedonismo, né? Aquilo que me dá prazer, aquilo que é bom e ponto. Né? Cara, você falou algo aqui que já... Vê se faz sentido. Já ligou um outro alerta aqui. Porque assim, você falou sobre esse cara, né? Esse cara que é influente, que fala e tal. Você, de repente, está num trabalho, você ouve alguma coisa. Então também corre um risco, e depois a gente, talvez de forma prática, a gente tentar conversar como a gente pode trazer isso para a forma prática, para a gente entender. Mas corre o risco também de você não concordar com essa voz maior, mas você está inserido nesse povo. Percebe? Tipo esse lance que você falou do trabalho, né? Então o cara tá ali, tá falando, tá influenciando, e quando você vê, você já tá inserido ali. E o Tom deu o exemplo da política, né? Cara, mas pô, eu nem respondo por esse cara, eu nem falo igual esse cara. Mano, mas você tá na relação, você tá no meio, então você virou o povo. Então, no povo, você é uma pecinha no meio do povo. Então a sua voz não vai sobrepor a voz do povo. Então esse é o escape, né? Cara, então talvez eu preciso procurar o meu povo. Não no sentido de exclusão ou de ter uma panela, mas assim, eu acredito em A, mas eu tô no meio da sociedade que grita B, ninguém vai ouvir o meu A baixinho. Entendeu? Ninguém vai ouvir o A baixinho que eu tô falando. Então, discernir essas vozes, discernir esse povo que a gente está inserido, também acho que não só para a nossa vida cristã, doutrinária, mas para a nossa vida prática, comum, né? Cara, se você ainda não está com a sua voz pronta, madura, esteja inserido pelo menos no povo, né? Se você ainda não tem uma voz, se você ainda não sabe, você não responde por si mesmo, esteja pelo menos no povo. Esteja no meio do povo, tá ali no pacote, no bolo, sabe? Eu acho que também faz sentido isso. A importância da gente tá inserido num lugar onde de fato representa a voz de Deus, né? Esse cuidado de, não sei se é isso que você está falando, mas esse cuidado da gente escolher sempre os lugares onde vão onde pessoas representam de fato a voz Sim. de Deus. Como que você decide caminhar com uma igreja local? Dentre muitos aspectos e parâmetros, eu acho que um deles cara, esse povo está falando o que Deus está falando. Esse povo está entendendo que Deus é um povo que é uma antena ligada na história, né? Então, de fato, ter cuidado com a escolha dos ambientes onde te representarão. Eu não sou esse crente dentro de cercadinho, né? Eu acho que a gente, como a gente falou uns 2 podcasts atrás, a gente tem que andar pelo mundo mesmo, a gente tem que frequentar tudo quanto é lugar mesmo. A gente tem que infiltrar lá e ser voz de Deus para essa galera, mas na hora de escolher quem nos representará,
Os lugares precisam ser seletivos, né? Precisam ser selecionados. A gente precisa andar com gente que está ouvindo o que a gente não está ouvindo. Porque a soma, então é eu ouvindo algo de Deus, você ouvindo uma outra coisa da mesma perspectiva, você ouvindo outra coisa, e a gente se completa. A gente tem a voz de Deus. Então, a gente vai se completando. Então, por isso que para quem está nos ouvindo que é de outra igreja ou que está desigrejado, a decisão de andar com gente de Deus, ela não é só importante porque essas pessoas são de Deus, mas elas são importantes porque essas pessoas representam a voz de Deus onde elas estão. Então, decidir andar com pessoas de Deus fala mais, ou fala a respeito de, cara, eu tô com cuidado de andar com Deus, entende? Porque, cara, os profetas, os apóstolos, eu tenho certeza que quem andou com esses caras tinha a impressão de que estava andando com o próprio Deus. E aí, sim, essa galera é a representação da voz de Deus na Terra. Então, eu acho que é isso. Deixa eu só falar com a galera aqui. Tem algumas pessoas aqui e queria que vocês se manifestassem no chat. Se você está por aqui, dá um alô aí, diz o que você acha sobre tudo aquilo que a gente está falando. E como eu disse, a gente vai tentar ler e comentar aquilo que você escreveu aqui, beleza? Alguém tem mais alguma vertente aí? Só para tentar fechar aqui, que aí vai abrindo um monte, né? Mas, para tentar agregar um pouco mais nisso que a gente está falando e o Tom falou agora, eu acho que um exemplo prático seria literalmente prático, né? O próprio cenário de Jesus e Barrabás, né? Porque tiveram alguns seguidores de Jesus que foram, né, acompanhar, tiveram alguns seguidores que estavam olhando de longe, tiveram seguidores que estavam ali embaixo, porém no relato histórico, né, está relatado. E o povo disse, e a multidão disse, crucificam. Então entra nesse contexto, né? Só para exemplificar. Talvez tivesse 10, 15 discípulos ali, né? Não, Jesus não, mas o povo, o ambiente, o cenário é totalmente abafado por essa voz maior, né? Então, acho que faz muito sentido, sim. E o Tom comentou a respeito da pregação, da mensagem da igreja, porque, cara, eu acho é algo muito simples, só que eu acho algo muito muito profundo no sentido de quem está recebendo, né? Porque, por exemplo, hoje, para esse tempo, para essa estação, né? Deus nos colocou aqui na igreja para ensinar e tal, para estar responsável por uma galera, mas se colocando no lugar de uma outra pessoa, assim, né? Porque, por exemplo, entre aspas aqui, tá, gente? Não que isso seja importante e tal, mas um membro comum, entre aspas, que não pega o microfone, não prega e tal, e ele chega para um amigo dele e convida, cara, vai lá na igreja. Então, assim, é algo muito simples, mas o que ele está falando é assim, cara, vai lá na igreja porque quando Bruno subir lá, Bruno vai responder também por mim. Porque eu acredito no que os caras estão pregando, eu acredito no que os caras estão ensinando. Então, traz essa responsabilidade. Então, mano, mas você... Não, ele vai responder, eu acredito. Então, ele escolheu estar inserido nesse ambiente, né? Nessa voz que ele acredita. E no outro lado, infelizmente, também funciona da mesma forma, né? Não precisa citar nome de denominação nenhuma, mas... fulano que é da igreja tal, e essa voz que ecoa, né? Pô, mas fulano é tão bom, se você conhecesse fulano pessoalmente... Não, ele vai lá, mas ele não é assim, né? Quando a gente já ouviu isso. Não, ele vai lá, mas ele não faz isso, não. Cara, mas infelizmente é só mais um no meio de uma voz que já funciona, entendeu? No meio de uma voz que já está ali presente. Então eu acho que tem mais coisa aí, né? É muito mais poderoso. E esse aspecto que o Tom falou também, né? Do cara, ele selecionar onde ele vai estar, que você puxou e o Tom falou, aonde ele vai estar, porque ele entende que ali está sendo falado, a voz de Deus está sendo pregada, né? Eu acho que isso também coloca na responsabilidade do cara dele ter uma relação profunda com as escrituras, que é a responsabilidade de todo cristão, né? Até o próprio salmista fala nesse sentido, pô, eu tô ouvindo um monte de coisa, tô ouvindo
vozes diferentes, propondo que tudo é relativo. Então, será que realmente... Mas para o cristão ele consegue achar conforto quando a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. E a gente não consegue tratar isso com a profundidade que isso merece, né? A gente, né, pela nossa própria fraqueza, mas quando a gente olha para o Cristo, a gente vê ele fazendo isso no deserto, por exemplo. Então você vê uma voz vindo, fazendo bastante sentido. Cara, se você é o filho de Deus, e ele era um filho de Deus, e faria sentido que se ele tropeçasse e tal, mas você vê como ele está plantado na palavra. O próprio Cristo, que é a palavra, se servia da palavra, se firmava nela nesses momentos. Então, para o cristão também, quando a gente se encontrar nesses momentos de confusão, e que você estiver ouvindo várias vozes, olha para a palavra de Deus. É muito importante que a gente tenha uma familiaridade com as Escrituras, a ponto de saber o que vai me nortear naquele momento, qual versículo se enquadra e é aplicável na minha vida naquele momento e responde aquela minha pergunta e diz, não, as coisas não são relativas, há um Deus, há uma voz divina e eu preciso encontrar essa voz. E aí cai nessa de, então eu vou para estar junto a irmãos que buscam essa mesma voz, que falam a mesma coisa, né? Muito bom. E a importância da voz profética também, da igreja profética. Não só, e assim, entenda o que eu vou dizer. Dizer as escrituras já é profetizar e já é suficiente, ok? Ponto. Para ninguém achar aqui que eu estou diminuindo a revelação das escrituras. Mas eu acredito numa igreja profética, igreja com I maiúsculo. E isso tem sido escasso no nosso meio, por conta de uma onda que tem varrido o Brasil, que por um lado é boa, por outro lado não é tão boa assim, que é a fome do brasileiro cristão por estudar teologia. Tem aumentado bastante. Por exemplo, o calvinismo e arminianismo nunca foram tão discutidos. Por quê? Porque tem gente que está, pelo menos, estudando mais ou menos para entrar numa roda de discussão. Então, essa intelectualidade aguçada, sobretudo dos jovens de 20 a 35 anos, né, brasileiros, tem, por um lado é bom, porque isso revela pelo menos um aumento, não sei quanto que está afetando a leitura bíblica por dia, diária, né? Porque o que pode estar acontecendo é que o fulano lançou um livro e está todo mundo na modinha daquele livro. E a Bíblia está lá. Mas, por outro lado, é ruim. Porque eu não sei se vocês estão entendendo e se vocês concordam com isso, mas eu percebo uma estação de muita intelectualidade. É uma estação de que, tipo, o cara quer entender, o cara quer discutir, o cara quer confrontar, mas não tem tanto essa facilidade do discernimento espiritual, da voz profética. Levando em consideração que muito que nós entendemos de voz profética no Brasil como o Luiz Hermínio diz, voz patética, né? É tipo patético, é místico, não tem conteúdo. Então, na minha opinião, quando se trata de voz profética de Deus na Terra, você precisa ser o mais lúcido de todos, cara. Na minha opinião, o profeta, nos 5 ministérios, ele precisa ser o mais lúcido. Porque a gente acha que o profeta é aquele barbudo, louco, que não liga o A com B. Tomar banho. Mas pensa bem que o profeta, não só de ofício, mas o profético, né, que é todo cristão, ele precisa traduzir a voz de Deus atual, a voz que Deus está falando agora, nesse momento, usando como parâmetro o que ele já disse nas Escrituras. Então eu vou profetizar para você, eu tenho que falar o que Deus está me falando agora, usando como parâmetro o que ele já disse nas Escrituras. Porque se eu falar o que Deus está falando sem as Escrituras, não é mais o que Deus está falando. É o que eu estou querendo dizer. Então, o cuidado de a gente ter a voz profética ativa, que é essa lucidez e extra-bíblica.
eu sinto falta disso. Pouco nos movemos assim. Verdade. Eu tô trazendo uma... Cara, Deus está falando comigo sobre você isso. E as escrituras falam isso, faz sentido? Nossa, glória a Deus, era tudo que eu precisava, estava orando isso em casa, tá faltando. Não tô falando de cima dos palcos, tô falando da igreja, da voz profética de Deus atuante no corpo de Cristo. Nós parece que a gente está numa estação de muitos mestres. Todo mundo é mestre, todo mundo quer... Não, só falta a galera andar com a mãozinha aqui, né? Intelectuais intelectuais de internet, né? Bebezinhos que se acham intelectuais de internet, quando na verdade, cara, para mim, alguém maduro nas escrituras é alguém que consegue alguém que consegue traduzir a voz de Deus profética sem escorregar da doutrina, Aí sim, esse cara é um cara maduro. Porque enquanto você está ensinando uma doutrina, quer dizer que você provavelmente tenha pego um material de alguém, estudou e está transferindo. Agora, pensa num cara que está profetizando o que Deus está falando, ninguém mais sabe, só aquela pessoa sabe, com lucidez, com ética, como Paulo disse, confrontando, exortando, edificando e consolando, sem escorregar da doutrina. Aí esse cara é bom. Eu quero ser esse cara, eu quero ser essa voz de Deus. Eu não quero ser uma voz que representa Deus, eu quero ser a voz de Deus. Eu não quero ler um livro sobre Deus e falar sobre Deus. Eu quero ser a voz de Deus. Eu quero, de verdade, eu quero poder... A voz do Tom é a voz de Deus. Não, eu quero poder estar falando com você e você tá sentindo que Deus está falando com você. É isso que eu quero. Isso que eu quero que a gente tenha como igreja. É isso que eu quero que os nossos membros... É assim que eu quero que nossos membros fluam. Sabe? E tipo, liberar eu entendo, todos nós entendemos o poder do profético. Que não é só... não é só... desvendar um mistério de Deus. Não é só isso. Mas mano, eu tô te liberando pra você ir pra uma outra estação a partir de uma palavra que Deus me deu. Olha só que poderoso isso. E não tem mais isso no nosso meio. Não tô dizendo que não tem, mas é muito raro. Pouco se vê gente se mover nesse nível, né? E novamente eu digo, não tô falando sobre líderes, tô falando sobre igreja com I maiúsculo, todos se moverem dessa forma. Então, acho que para que a gente comece a representar de fato a voz de Deus na nossa sociedade, a gente precisa sair de algum lugar. E para mim, essa raiz, esse ponto de partida é entendermos voz profética de maneira desmistificada, sabe? De maneira lúcida. Então, entenda que profetizar a Bíblia é profetizar. Mas profetizar o que Deus está falando agora, baseado nas Escrituras, também é profetizar. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Eu acho que é bem... Acaba tendo bastante autoridade, né? Quando o cara ele fala e você percebe assim, ele não está citando um versículo, ele não está citando a Escritura, mas o que ele está falando está ecoando você sabe que está perene ali, né? Então esse cara, quando profetiza, ele tem uma autoridade, né? E uma outra coisa que acompanha isso é a própria vida, né? Então, ele não só fala algo que ecoa na Escritura, mas a sua vida também chega dando esse vazamento e essa autoridade para o cara, né? E aí, realmente, ele se torna uma voz relevante, vamos dizer assim. Sim. Meus amigos, acho que hoje... Não sei, você quer falar mais alguma coisa? Só Gabriel. Pouco. Você falou sobre esse lance da galera dos 20, 35 anos e tal, essa coisa da mentalidade. Eu acho que sim, isso é um perigo da nossa geração, do nosso tempo, porque todo mundo quer ter uma voz, né? Ainda mais com Instagram bombando, rede social bombando. Todo mundo quer ter uma voz. E enquanto você estava falando algo aí, talvez eu nem consiga explicar isso, né? Mas o que me veio à mente aqui foi que tem pouca gente querendo ser voz de Deus, porque se eu for só voz de Deus,
eu não for minha voz, eu ainda continuo no anonimato, sabe? Porque ser voz de Deus custa caro. Ser voz de Deus, o conhecimento é para Deus. Ser voz de Deus, o reconhecimento, a resposta, olha o que ele fez, a glória é de Deus. Então, tem muita gente que conhece esse lugar, sabe onde é esse lugar, tem a graça para estar nesse lugar, mas prefere ter a sua voz, né? Prefere que a sua voz ecoe. Deus falou A, B, C, eu vou botar um Dzinho aqui, que esse D me alavanca, né? Que esse D me leva para frente. Então, entendendo e concordando isso com o Tom falou, né? Dessa necessidade de eu conheço, eu sei, eu falo, eu vejo muito isso. Cara, gasta uma vida, né? Tem que ter uma devoção, uma vida de oração, uma entrega, mas no conceito da definição, da aplicação, é simples ser voz de Deus. Você vai entrar nesse lugar, como o Tom falou, você vai ouvir. Cara, eu não estou lendo somente sobre Deus. Eu estou de verdade entendendo isso e eu vou responder o que eu estou entendendo. Mas, putz, eu vou ser só mais um, né? Vou ser só mais uma voz de Deus. Então, eu acho que na nossa geração ainda tem isso, né? Não, Deus tem a voz dele, mas o Gabriel também, pô. Às vezes, quando estiver muito cheio ali para ouvir Deus, você vem aqui que eu tenho a minha voz, eu tenho a minha revelação. Eis que eu mesmo te digo. Eis que eu mesmo te digo. Então, acho que a nossa geração ainda tem um pouco disso, sabe? Resumindo, tem esse preço, né? Ser voz de Deus talvez te custe um anonimato eterno. Será que todo mundo quer entrar nesse lugar? Aí fica nosso questionamento. Sei lá. Sei lá, é muito bom. Fechou? Fechou. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Pega esse link desse vídeo, compartilha com seus amigos aí. Toda semana a gente tá aqui, toda terça. Cara, a gente tem falado de assuntos que parecem ser assuntos simples, mas vocês estão vendo como esses assuntos eles aprofundam e dá pra gente ficar aqui mais muito tempo falando disso. Então, compartilha com seus amigos. De verdade, se você tá vendo agora ao vivo o nosso podcast, cara, manda mensagem pro teu GD, manda mensagem pros teus amigos, fala, mano, por que vocês não estão aqui? Ou, eu sei que é tarde, muita gente não consegue, mas manda e fala, cara, você precisa ouvir isso aqui, porque essas porçõezinhas de entendimento vão alimentando a gente extra doutrina. Então, esse é o intuito desse podcast, né? Que a gente não fique só visitando ali a doutrina dura, né? Mas isso aqui é uma doutrina aplicável, né? Uma doutrina que você pode aplicar amanhã na tua vida. Então, eu quero pedir para que você não saia sem dar o like no vídeo. E Deus abençoe muito vocês. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, gente.